2, 3. O meu nome é Maurício do Espírito Santo Andrade. Eu vou apresentar o trabalho intitulado O Modelo Matemático para o Adensamento de Solos Saturados, que tem como autores também o Joab da Costa Bis e o Elmagno Catarino Santos Silva. Então, vou tratar aqui de um problema clássico da mecânica dos solos, que é o adensamento de solos saturados. Esse adensamento, que é um recalque ao longo do tempo, pode provocar na estrutura danos estruturais, danos funcionais, danos estéticos. Esses problemas de adensamento podem ser representados por equações diferenciais parciais. A teoria original foi desenvolvida em 1936 por Desargues-Fröhlich, mas o que se observa é que uma série de experimentos mostram que a teoria de Desargues-Fröhlich ela é simplificada demais por não incorporar a viscosidade na sua equação. Então, o objetivo deste trabalho é analisar um modelo matemático desenvolvido para o adensamento unidimensional de solos saturados e aí incorporar uma lei de viscosidade não linear. Nós temos aqui uma representação de uma camada argilosa de espessura 2H e duas camadas arenosas aqui drenantes no topo e na sua base. Esse solo está saturado, essa é uma hipótese. Outra hipótese é que o solo é homogêneo, as deformações são unidimensionais e infinitesimais, né? E por ter água nos vazios do solo, existe uma pressão hidrostática aqui em azul, né, no interior do solo. Quando aplicar um carregamento no solo por uma estrutura, é gerado um excesso de poropressão. Esse excesso de poropressão é dissipado ao longo do tempo, até que ao final do processo a pressão de água é igual à pressão hidrostática. Vamos tomar então um elemento dV de solo nessa camada argilosa e vamos analisar a variação de volume ao longo do tempo. E aí pode-se escrever esta expressão que está aqui. Lembrando que dx, dy, dz é o volume do solo, H é a carga hidráulica do solo e o kappa é o coeficiente de permeabilidade do solo. Foi aplicada também a hipótese da lei de Darcy, que é válida a lei de Darcy. Então, tomando-se como conceitos de deformações, né, a definição de deformação, é possível reescrever a equação de uma outra forma, onde o U é o excesso de poropressão, é a nossa função incógnita. Como hipótese, nós temos também que a variação de índice de vazios ela se dá tão somente devido à variação da parcela sólido-sólido da tensão efetiva vertical. Portanto, pode-se definir nessa relação um coeficiente de compressibilidade, que é o coeficiente de compressibilidade vertical sólido-sólido, aqui é admitido como constante. Outra hipótese a ser incorporada na expressão do coeficiente de compressibilidade vertical sólido-sólido é que a tensão efetiva vertical pode ser dividida em duas parcelas, uma parcela sólido-sólido da tensão efetiva vertical e outra parcela viscosa da tensão efetiva vertical. Mas duas hipóteses incorporadas é que existe uma não linearidade, então uma lei de viscosidade não linear é adotada, essa aqui representada, e de que alguns parâmetros como coeficiente de permeabilidade, índice de vazios e P específico da água não variam durante o processo do adensamento, portanto essa relação é uma constante dada por C. Então, vou definir aqui um excesso de poropressão normalizado, um fator dimensional, mais dois fatores adimensionais são definidos, como o fator tempo e o fator profundidade, aqui definidos. Se eu tomar aqui nessa hipótese do índice de vazios, a derivada dela em relação ao tempo e incorporar a lei não linear, o parâmetro C constante e esses fatores adimensionais, eu consigo escrever uma equação diferencial que aqui está reapresentada, juntamente com suas condições de contorno e condição inicial. É um problema de valor de contorno, uma equação diferencial não linear, que foi resolvida aqui por um método das diferenças finitas. Pode-se definir aqui um outro fator adimensional, com o fator viscosidade, tomando esse coeficiente aqui dessa derivada, bem como essa parcela do denominador que é constante. Então, está aqui representado esse fator viscosidade, vai ser trabalhada durante aqui a apresentação do slide. Essa EDP, então, ela rege a saída de água dos vazios de um solo argiloso saturado. Ela é geral,
porque ela leva em conta apenas parâmetros adimensionais, então ela pode ser utilizada para qualquer tipo de argila saturada, qualquer que seja os seus parâmetros a serem incorporados. Se eu tomar nessa equação diferencial parcial um eta igual a zero, portanto dizer que o fator viscosidade é zero, que não há viscosidade, eu chego na teoria original de 1936, lá do Tezague e Froelich. Portanto, essa equação é muito mais geral do que a de Tezague e Froelich e mais geral do que a Andrade 2014. Se eu tomar n igual a 1, que é a equação para a qual Andrade resolve, eu tenho a equação linear do Andrade. Aqui como resposta eu tenho as minhas isócronas, tomado um nzinho igual a 5, com fator viscosidade tão alto quanto 1. Nós observamos aqui a dissipação do excesso de poropressão normalizado ao longo do fator profundidade. Observa-se que à medida que o fator tempo vai avançando, essas isócronas se assemelham a parábolas, esse excesso de poropressão vai se dissipando, né, caminhando para a esquerda. Mais um resultado obtido é o grau médio de adensamento ao longo do fator tempo. Em verde eu tenho um modelo estudado para V igual a 1 e aqui em azul, que confunde também com o amarelozinho aqui, da teoria de Tezague, observa-se que V igual a 0,08 no nosso modelo e Tezague, onde V é igual a 0, são muito similares. Não poderia ser diferente, pois o fator viscosidade 0,08 é tão baixo, é muito próximo de zero, acaba recaindo na teoria de Tezague. Mas se eu tomar no nosso modelo V igual a 1, ou seja, mais alto, observa-se que acentuadamente o adensamento ocorre no início do processo, mas depois, para fatores tempos mais avançados, há um retardo no processo do adensamento em relação à teoria de Tezague, que é o fator viscosidade, a viscosidade atuando aqui, retardando o processo do adensamento. Pode-se mostrar então agora o ajuste, né, da curva teórica do nosso modelo, essa linha em vermelho aqui apresentada, ajustada numa curva de pontos aqui, uma curva experimental obtida de um resultado de ensaio de laboratório. São esses pontos em preto aqui apresentados, essas bolas. Então nós temos observando que o ajuste da curva para um V igual a 1, ele se adequa ou se ajusta adequadamente e mostra-se promissor, né, em relação às outras teorias, como a de Tezague aqui em verde, que não consegue pegar todo esse fenômeno, essa cauda aqui do adensamento, e da mesma forma para o presente modelo com V igual a 0,08, que é o losangozinho aqui violeta, e também o Tezague, onde V é igual a 0. As considerações finais do trabalho, que nosso modelo matemático ele é geral, ele incorpora a tensão efetiva viscosa e ela é escrita em termos de fatores adimensionais. Observou-se que a evolução do adensamento no modelo mais matemático ele é mais acelerado no início do processo, mas em tempos mais avançados se desenvolve vagarosamente em relação à teoria de Tezague, Froelich e Andrade 2014, por apresentar a lei não linear de viscosidade. E, por fim, o ajuste dos valores teóricos com o presente modelo aos experimentais mostra que a modelagem com V igual a 1 e N igual a 5, N é um número inteiro, é mais promissora que as propostas por Tezague, Froelich e Andrade. Estas são as referências do trabalho. Muito obrigado.